Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos à nossa vinheta. Meu nome é Fred, do canal Escola Teológica Católica. Eu sou teólogo, catequista. E antes da gente começar, vamos fazer como a gente faz sempre, rezando, nos encomendando a Deus, pedindo ao Espírito Santo para que nos ilumine, porque sozinho a gente não consegue nada. Mas é o Espírito Santo que nos ilumina para que a gente possa fazer aquilo, que for da vontade de Deus, que está no coração da igreja. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, vinde pela poderosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a vossa amadíssima esposa, que possamos, com a graça de Deus, colocar aquilo que está no coração da igreja e que o Senhor revelou nas Sagradas Escrituras e na Sagrada Tradição. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. E vamos para mais um ano. Estamos aí já no ano de 2026 e que seja um ano de muita graça, de muita fé em Deus, que Deus possa ser o nosso guia para mais esse ano que se inicia e que a gente nunca perca, que Deus é a nossa meta. Buscai as coisas do alto, Colossenses capítulo 3, versículo 1, onde Cristo está sentado junto com o Pai. Porque quando Ele aparecer, nós vamos aparecer com Ele na glória. Então, gente, que seja um ano na graça de Deus. Eu estou muito feliz, porque vai ser o ano do centenário aqui da paróquia, onde eu frequento, São José do Avaí. Então vai ser um ano de muitas graças e muitas bênçãos. Eu creio nisso. Então vamos nos colocar aí na presença de Deus, na intercessão de Nossa Senhora. Hoje, dia 1º é dia de Nossa Senhora, Mãe de Deus, que inclusive é um dogma, é o assunto que eu vou abordar hoje. Qual é o nosso assunto de hoje? Estamos aí no período de férias, mas o nosso canal não tem férias não. Nós vamos aí nesse período de férias, onde você estiver, leva o celular, deixa aí gravando aí, deixa aí rodando aí, você vai, se tiver um tempinho, você vai deixando aí no celular. Já conta como uma visualização, gente. Me ajude nesse ano. Esse ano eu quero pedir a você, além da sua inscrição, que você compartilhe esse vídeo, que você deixe aí o seu like, o seu joinha, a sua pergunta, a sua dúvida, tá? Para que o nosso canal possa crescer e possa alcançar mais pessoas. Nós ainda estamos com muito poucas visualizações. Então, esse ano eu pedi para Deus, eu não peço mais nada para Deus, eu não quero mais nada. Esse ano eu quero pedir para que o nosso canal possa ter mais visualizações. E para isso eu preciso da sua ajuda. Cada pessoa que você compartilhar, você que assiste o meu vídeo, eu faço um apelo. Desculpa. Cada pessoa que você vê que é católica, que gosta do vídeo, compartilhe, peça para a pessoa compartilhar com outras pessoas. Você tem grupos, vários grupos de WhatsApp, da igreja, tá? Me ajude a que mais pessoas possam se inscrever, deixar sua inscrição, mas também o seu like. Tudo isso conta para nos ajudar, que esse ano a gente possa abrangir o maior número possível de pessoas e alcançar, gente, mais pessoas.
tá? É isso que nós queremos, evangelizar, ok? Então, nosso trabalho é para Deus, ok? Então, gente, me ajude, é só isso que eu peço. É isso que o Senhor quer de mim e é isso que eu quero fazer, tá? E eu vou atender mais uma vez ao meu amigo João Batista, que me pediu para fazer um vídeo sobre os dogmas da nossa fé católica, tá? Ele quer que eu faça um vídeo sobre os dogmas. Quais são os dogmas da Igreja Católica? Então, eu vou começar o ano fazendo um vídeo sobre isso, atendendo ao meu amigo João Batista. Mas você também, se você tem dúvidas sobre a nossa igreja, o que você gostaria que eu abordasse aqui no canal? Quarta-feira, nós temos o estudo bíblico, nós temos o estudo do catecismo e tem dia de vídeos aleatórios, onde eu vou intercalando com os pedidos de que vocês forem colocando. E eu quero voltar esse ano também com a vida dos santos. Tá? Eu já fiz aí a vida de vários santos e esse ano eu quero retomar aqueles que eu ainda não falei. Tá? Alguns que não são tão conhecidos, tá? Aqueles mais conhecidos eu já fiz, já está aí no canal. Tá? Santo Antônio, São Francisco, esses mais conhecidos, Santa Terezinha, esses eu já fiz, já está aí no canal, só você ir na playlist. Mas ainda tem muitos santos que as pessoas não conhecem. Então, esse ano eu quero os santos que foram canonizados há pouco tempo. Por exemplo, Carlos Acutis. Né? Eu quero esse ano fazer um vídeo sobre ele, que foi canonizado aí há pouco tempo. Um jovem, um menino. Não é? Então, quer dizer, santo, gente, é para todo mundo. Tem gente que acha que santo é só para padre, bispo, papa. Não, santidade é para todo mundo. Um menino novo, leigo, foi canonizado aí no ano passado pelo Papa Leão XIV. Então, no dia dele, nós vamos fazer um vídeo sobre o Carlos Acutis, tá? Então, gente, eu vou atender hoje o João Batista mais uma vez, que me pediu para falar sobre os dogmas da fé católica, tá? Então, antes de falar quais são os dogmas da fé católica, eu quero explicar o que é um dogma, tá? Veja, o dogma, gente, a palavra dogma significa verdade. É uma verdade de fé que a igreja coloca para gente que é católico. Veja, os dogmas a igreja coloca para os católicos. Tá? Quem não é católico não é obrigado a acreditar. Agora, quem é católico não pode duvidar do que a igreja ensina. É um mau católico, é um católico de boca. Nenhum católico pode duvidar do que a igreja ensina, gente. A igreja é a coluna e o sustentáculo da verdade. 1 Timóteo 3,15. Depois você lê lá. Jesus colocou para o Papa e para a igreja: o que vocês ligarem na terra, em termos de doutrina, eu ligo no céu. Mateus 16,18 e Mateus 18,18. Dois textos da Bíblia falam a mesma coisa. O que o Papa liga na terra, Jesus liga no céu. E no céu não pode entrar nada errado em termos de doutrina. Tá? Então, gente, nós não podemos duvidar de nada que a igreja ensina. É uma pena que muitos católicos ficam debatendo aquilo que a igreja ensina. Ok? Então, gente, o dogma é uma verdade de fé que a igreja coloca para a gente acreditar. Mas a igreja inventa um dogma? Não, a igreja estuda muitos anos, tá? Então, aí o Papa fala, é um dogma de fé. Da onde que a igreja tira, o magistério da igreja tira os dogmas? Da Bíblia e da tradição, não é só da Bíblia. Tá? Então, nós temos que entender que a igreja católica ela não se baseia somente na Bíblia. Eu já expliquei isso aqui várias vezes. O Lutero, ele falou que não, só Bíblia. Nós não. Isso não é doutrina católica, e nem a Bíblia fala isso. Tem muitas coisas que Jesus ensinou que não está explicitamente na Bíblia. Tá? Então a igreja tira os dogmas da Bíblia e da tradição. E o magistério, o Papa e os bispos colocam para a gente. Tá? Como dogma de fé, uma verdade de fé. Tá? E aí a igreja não erra. Tá? Tudo aquilo que eu vou falar aqui hoje é doutrina. Para nós católicos não tem erro. Quem não é católico não vai concordar, tudo bem.
Respeito, cada um na sua também. Tem muita coisa também das outras religiões que a gente não concorda. Tudo bem. Liberdade religiosa para todos. Quem não é católico, que não aceita o que eu vou falar aqui, beleza. Mas o meu programa é para os católicos. E tem muito católico aí que não sabe o que é um dogma de fé. Então eu quero colocar hoje, aproveitando que o João Batista colocou para nós. Tá? Uma vez o Papa Bento XVI ele explicou, né, que os dogmas eles não são difíceis de entender, porque perguntaram para ele, né, por que os dogmas são difíceis de entender. Ele falou que não é difícil de entender. Ele até que fez uma comparação. Os dogmas não é uma cadeia, uma prisão. Não. É uma janela que dá para o infinito. Ele usou até O Papa era poeta, né? Ele era filósofo. Então ele falou que os dogmas é uma janela para o infinito. Não é difícil da gente compreender, mas a gente precisa estar com o coração puro e, claro, a gente tem que estudar. A igreja estuda muito antes de colocar como dogma de fé. Ok? E nesses 2000 anos, são muitos dogmas que a igreja colocou. Por exemplo, o credo. Todo o nosso credo ele é dogmático. Tá? Aquela oração que nós rezamos todo domingo na missa, são 12 artigos. São 12 dogmas. Tá? Mas não é só o credo. Nós temos os sacramentos. Tá? Nós temos os mandamentos. Tá? Então, isso tudo nós vamos explicar aqui hoje, tá? Um pouco sobre essas verdades de fé que nós católicos somos obrigados a crer. Se você começa a duvidar da igreja, aí você já não é católico mais. Ok? A igreja, gente, ela não tem crise de fé. Por que o católico tem crise de fé? Porque ele se apoia na sua fé. Eu não posso me apoiar na minha fé. A minha fé é vacilante. Eu tenho que me apoiar na fé da igreja. A igreja tem 2000 anos. A igreja nunca teve crise de fé. A igreja nunca, um papa cancelou um dogma de um papa anterior. Olha a prova de que o Espírito Santo não se contradiz. O Papa não pode ensinar uma coisa no século I e lá no século X falar outra coisa. Não pode. Porque o Espírito Santo é a verdade. Está lá em João capítulo 14, capítulo 16, várias vezes. 3 vezes Jesus fala, ensinar-vos-á toda a verdade. O Espírito Santo vai ensinar toda a verdade, não um pedacinho da verdade. E o Lutero falou que a igreja errou o caminho. Se a igreja errou o caminho, então Jesus mentiu. Então, não se cumpriu João 14 e João 16. Eu ainda tenho muito a dizer para vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir. Mas quando vier o Espírito Santo, veio em Pentecostes, ensinar-vos-á no futuro toda a verdade, não é um pedacinho da verdade. Depois você lê lá, João 16, 12, 13. Então, gente, tudo aquilo que a igreja ensina, tá, vem de Deus. O Papa não inventa nada. Por isso que a gente não pode duvidar. Ok? Infelizmente, aqueles que duvidaram saíram da igreja. Paciência. Ok? Então, vamos lá. O primeiro dogma, o mais importante de todos, é o mais difícil de entender. É o dogma da Santíssima Trindade. Tá? Deus é um, mas são 3 pessoas, mas um só Deus, uma só essência. Tem a pessoa do Pai, tem a pessoa do Filho e tem a pessoa do Espírito Santo. Eles formam um só Deus, porque a Trindade não se separa. Não são 3 deuses. Porque senão, se fosse 3 deuses, um seria maior do que o outro. Aquilo que é maior do que Deus não é Deus. Entendeu? Não, nem eu. Mas é isso. Tá? Então Deus é único. Nós cremos num único Deus. Nós não cremos em deuses. Nós somos monoteístas. Nós cremos num único Deus, mas que é em 3 pessoas. Por isso, quando começa a missa, termina a missa, começa as nossas orações. Como é que termina as nossas orações? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Não é em nome de Jesus, como os protestantes fazem. Respeitamos, mas para nós não. Para nós a bênção, as orações, não é em nome de Jesus. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sempre foi assim. Tá? Então esse é o primeiro dogma que a gente tem que
entender, tá? Deus. Por quê? Porque Deus, gente, é o começo da teologia. Se a gente tiver uma noção errada de Deus, toda a teologia vai ficar comprometida. Tá? Então eu tenho que entender quem é Deus. Aliás, essa é a pergunta que tirou em primeiro lugar numa pesquisa que fizeram há uns anos atrás na internet. Qual a pergunta que você gostaria que tivesse resposta? Quem é Deus ganhou. As pessoas acreditam em Deus, mas não sabem quem é Deus. Tá? Deus é um, mas são três pessoas distintas que formam um único Deus. Eu não entendo, eu também não entendo, mas é isso que a igreja ensina. Quem que ensinou o dogma da Trindade? Jesus. Antigo Testamento a gente não tem ainda a revelação da Trindade, porque eles não iam entender, eles iam achar que são três deuses também. Então, Jesus revelou, ele falou do Pai, falou dele, eu e o Pai somos um, eu vou voltar para o Pai e vou mandar o Espírito Santo em meu nome. Olha aí, a Trindade, tá vendo? Ela não se separa. Ok? Então, gente, o primeiro dogma da nossa fé é a Santíssima Trindade. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? A igreja também tem o dogma sobre a revelação de Deus. Como que Deus se revelou? Tá? Deus se revelou de duas formas. Pela tradição apostólica, é aquilo que não foi escrito na Bíblia, tudo aquilo que Jesus ensinou, mas que não foi escrito pelos apóstolos, que a igreja chama de tradição apostólica, e a Bíblia, que a igreja chama de Sagrada Escritura. Então, essas são as duas fontes da revelação. E o magistério da igreja, o Papa e os bispos interpretam a Bíblia e a tradição. São os três pilares da Igreja Católica: tradição, Bíblia e magistério. O Lutero tirou fora a tradição, tirou fora o magistério, ficou só com a Bíblia, que é o que acreditam os nossos irmãos protestantes. Respeitamos, mas não concordamos. Para nós, não. Para nós tem a Bíblia, a tradição e o magistério. Porque se não fosse a tradição e o magistério, nós não teríamos a Bíblia. Você acha que a Bíblia caiu do céu? Não, claro que não. A Bíblia foi montada pela igreja. Nenhum livro da Bíblia fala dos livros da Bíblia. Nenhum livro. Quem que garante para nós que aquilo ali é palavra de Deus? É a igreja, é o magistério, é a tradição. Os apóstolos escreveram, a igreja foi juntando aqueles livros e formou o que a gente chama de Bíblia. Quantos livros a igreja tirou da Bíblia? Não é que a igreja tirou, é os livros apócrifos, que a igreja disse que não são inspirados pelo Espírito Santo. Mas quem que fez isso? A igreja, a Santa Igreja Católica. Até os protestantes reconhecem isso. Quantas vezes eu já vi na internet aí a Ana Paula Valadão, esses pregadores protestantes reconhecendo que a igreja primitiva era a igreja católica. Então foi a igreja que compôs a Bíblia. Depois Lutero, inclusive, tirou os discípulos dele tiraram 7 livros. Então, gente, para nós católicos, é um dogma de fé que Deus se revelou pela Bíblia, pela tradição, e o magistério para nós interpreta. Ok? Depois, nós temos os dogmas sobre a criação. Tudo que Deus criou é um dogma de fé. Tá? Toda a criação visível foi criada por Deus, e toda a criação invisível foi criada por Deus. A criação visível é o quê? É o ser humano, é as plantas, é os animais. Tudo que existe fora do nada foi criado por Deus, o universo. Então, para nós não existe o panteísmo. Tudo é Deus. A vaca é Deus, a planta é Deus, eu sou Deus. Não, senhor. Nós somos criaturas. Deus é o criador de todas as coisas. Então, isso é dogma de fé. Tudo que existe fora do nada é Deus quem criou. Depende de Deus para existir. Tá? Então, primeiro, Deus criou os seres invisíveis, que nós chamamos de anjos, inclusive os anjos maus. Mas Deus não criou eles maus, Deus criou ele bom. Lúcifer, anjo de luz. Só que ele não quis ser só uma criatura, ele quis ser Deus. Aí ele se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. É o que nós vemos lá no livro do Apocalipse e também no livro do Gênesis. Tá? Então ele foi criado bom e ele se rebelou e virou Satanás, aquele que
se opõe a Deus, mas ele já é um derrotado. Tá? O demônio, gente, ele tem poder. O demônio é um dogma de fé. Ele existe, ele age, só que até para agir ele tem que ter a permissão de Deus, sabia disso? Ele não age por conta própria. Deus permite que ele haja. Isso é um mistério. Tá? Mas Santo Agostinho explica. Deus permite a ação do mal, do demônio, porque daí ele sabe tirar um bem maior. É só você ler o livro de Jó, você vai entender. Deus permitiu que o diabo tentasse Jó. Por quê? Porque sabia que Jó ia vencê-lo. Jesus, a mesma coisa no deserto. Tá? Então, essa permissão de Deus é um pouco misteriosa. Mas o que a gente sabe é que desse mal, Deus sabe tirar um bem. Ok? Então, os anjos é dogma de fé. Os anjos existem. Existem os anjos maus e existem os anjos bons. Tá? Mas Deus criou todos eles bons. Só que alguns se rebelaram e viraram maus. O demônio e também vários seguiram ele. Ok? E também a criação visível, o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Tá? Então, o homem e a mulher é o único ser criado à imagem e semelhança de Deus. É dogma de fé. A planta não é imagem e semelhança de Deus. O animal não é imagem e semelhança de Deus. Pode ter o seu bichinho, não tem problema. Pode ter a sua planta, mas não pode se comparar com o homem e a mulher. Só quem é imagem e semelhança de Deus, que tem uma alma imortal, é o homem e a mulher. O animal, quando ele morre, ele acaba. O animal não vai para o céu. Ele acaba, porque ele não tem alma imortal. Ele tem uma alma mortal. Ele tem alma, claro. Uma vez vieram discutir comigo. O Papa falou que o animal tem alma. Claro que tem alma. Alma que significa vida. Ele não tem alma imortal. Alma ele tem. Todo ser vivo tem uma alma. Até as plantas. Tá? Tudo aquilo que tem vida tem uma alma. Agora, alma imortal é só o homem e a mulher. Só. Porque é criada a imagem e semelhança de Deus. Está lá em Gênesis 1:26. Depois você pode ler lá. Tá? Então, o único ser criado à imagem e semelhança de Deus é o homem e a mulher. Tá? Então, nós já falamos sobre a Santíssima Trindade, a criação, os anjos. Né? Isso aí chama. O estudo dos anjos é a angeologia. É o estudo dos anjos bons e dos anjos maus. É um dogma de fé. Então, os anjos existem. Tá? É um dogma de fé. Tá bom? Os dogmas sobre a Virgem Maria. Eu acho que eu já fiz um vídeo sobre os dogmas sobre a Virgem Maria. Eu só vou colocar aqui os nomes, eu não vou aprofundar, porque eu acho que já fiz aí um vídeo sobre cada dogma sobre Nossa Senhora. São 4 dogmas marianos sobre Maria, que nós católicos não podemos duvidar. Isso a gente sabe que quem não é católico não aceita isso, mas nós católicos temos que... Tá? Teve até uma discussão aí agora querendo que o Papa colocasse um outro dogma como corredentor. O Papa não quis. E até católicos aí questionando o Papa. Se o Papa disse que não, é não. É o que eu falei. Se ele ligar na terra, Deus liga lá em cima. Se ele desligar, Deus desliga lá em cima. Então, se ele falou que não, é não. Então, Maria não é corredentora. Mas quais são os 4 dogmas marianos? Pela ordem. Tá? Primeiro, nós celebramos dia 1º de janeiro. É Maria, mãe de Deus, porque Jesus é Deus. Ela não é deusa, mas ela é mãe de Deus, porque Jesus Cristo é Deus. Tá? Ela não faz parte da Trindade, mas ela tem uma intimidade muito grande com a Trindade. De Deus Pai, ela é filha. De Deus Filho, ela é mãe. De Deus Espírito Santo, ela é esposa. Então ela tem uma intimidade muito grande. Então ela é mãe de Deus, porque Jesus é Deus. Isso é dogma de fé. Então, não importa se o pessoal de outras religiões fica falando que ela só é mãe do Jesus homem. Claro que não. Existe 2 Jesus por acaso? Se tiver 2 Jesus, aí tudo bem. Jesus é um só. E ela é mãe de Jesus. Se ela é mãe de Jesus, ela é mãe de Deus, porque Jesus Cristo é Deus. Eu acabei de falar do dogma da Trindade. Se ela é mãe de Jesus, Jesus é Deus, ela é mãe de Deus. Ok? Segundo dogma, virgindade perpétua. Maria sempre foi virgem antes do parto,
depois do parto e durante o parto. Isso que nós chamamos a Virgem Maria. Então, ela não teve filhos. Mas e os irmãos de Jesus que a Bíblia fala? Eram primos de Jesus, que o hebraico não tinha a palavra primos. Então, colocava todo mundo como irmãos. Isso aí, gente, tá na Bíblia aí. Ló era tido como irmão de Abraão e era sobrinho de Abraão. Tem vários textos na Bíblia que falam isso. Tá? Mas fala que Maria, que Jesus é o filho primogênito de Maria. Então ela teve outros, não. Primogênito é o primeiro filho. Independente se você tem outros ou não. Ela não teve outros filhos a não ser Jesus. Então a Sagrada Família é Jesus, Maria e José. Tá? Então, Maria não teve filho. Então, se tiver novela, filme, colocando Maria com outros filhos, não presta. Para nós não presta. Ok? O terceiro dogma, 8 de dezembro, Imaculada Conceição, concebida sem pecado. Gente, se Maria tivesse pecado, ela não podia ser a mãe de Jesus, porque Deus não habita no pecado, está lá na Bíblia. Deus é santo. Ninguém pode entrar em comunhão com Deus se não for santo. Então, como é que Jesus ia nascer no ventre de uma mulher pecadora? Se você não acredita que Maria é imaculada, então Jesus então pecou também. Como é que um santo vai nascer de uma mulher pecadora? Claro que não. Então, Deus a preservou do pecado original pelos méritos de Jesus na cruz. Então, Maria não foi salva por Jesus? Claro que foi. Mas Jesus não tinha nem nascido ainda, mas para Deus não existe o tempo. O tempo, gente, é só para esta vida. Para Deus, não. Para Deus não existe o tempo. O tempo de Deus é o kairos, para nós é o cronos. O que para nós é passado, para Deus é presente. O que para nós é futuro, para Deus é presente. Deus é um instante que não passa. Na eternidade não tem espaço, não tem tempo. Entendeu? Por que Deus ouve todas as orações de todo mundo ao mesmo tempo? Porque não tem tempo. Entendeu? Então, Deus preservou Maria do pecado para que ela fosse mãe de Jesus. Entendeu? Por isso que fala lá, cheia da graça, plena da graça. Ok? Para ser escolhida, ser a mãe de Jesus Cristo. E o quarto e último dogma, se ela não teve pecado, o salário do pecado é a morte. Então, a assunção de Maria ao céu. Ela foi elevada ao céu por Deus. Mas isso não está na Bíblia. Claro que não está. Por quê? Quando a Bíblia foi escrita, Maria estava viva ainda. Como é que ia falar da Assunção de Maria? Não tem nem como. Mas o túmulo dela está lá em Jerusalém vazio, como tal de Jesus. Digita aí o túmulo de Maria, você vai ver. Ela não está no túmulo. Então, mas ela morreu? Morreu. Só que ela foi uma dormição. Ela dormiu e depois ela foi para o céu de corpo e alma. Por isso que ela aparece em vários lugares. Outra coisa, ela aparece de formas diferentes, porque o corpo ressuscitado, ele pode mudar de forma. Cada lugar que Nossa Senhora aparece, ela aparece de uma forma diferente. No Japão, de olho puxado, na Europa, de olho azul. Em Guadalupe, como uma índia, no México. Aqui em Aparecida, não foi uma aparição, foi uma imagem, mas ela foi negra, por causa da escravidão. Por quê? Porque o corpo ressuscitado pode mudar de feição, de forma. Lembra que Jesus também não foi reconhecido pelos discípulos de Emaús? Por Maria Madalena, que ela achou que fosse o jardineiro? Entendeu? Porque o corpo ressuscitado pode mudar de feição. Não entendo, eu também não, mas é isso que a igreja ensina. Temos também os dogmas sobre a igreja. Falamos da Virgem Maria, que é nossa mãe, agora a igreja também é nossa mãe. A igreja que Jesus fundou é una, santa, católica e apostólica. 4 dogmas sobre a igreja. A igreja é una, ou seja, única. Jesus falou, sob esta pedra edificarei a minha igreja. Ele não falou as minhas igrejas. Não. Artigo definido e singular. Como é que eu sei qual é a igreja de Cristo? Sob esta pedra, Pedro, que para nós hoje é o Papa. A igreja tem a lista de todos os papas, desde Pedro até o Papa Leão XIV. Então a igreja de Cristo é fundada sob Pedro e os apóstolos. Então ela tem que ser única. Tá? Então não pode ter 2 igrejas de Cristo.
Tá? Então, a igreja que Jesus fundou é uma só. Ok? As outras foram todas dividindo. Né? Depois, na época de Lutero, a igreja ortodoxa e várias outras denominações foram se dividindo. Mas a única igreja que Jesus fundou foi a igreja católica. Isso aí, gente, isso aí é história. Se você pegar qualquer livro de história, você vai ver isso. A igreja. A única igreja que tem 2000 anos é a igreja católica. Infelizmente. Mas ela foi fundada por Constantino. Que Constantino? Coisa nenhuma. Constantino é do ano 313. No ano 313, a igreja já tinha 32 papas. Lino, São Pedro, Lino, Creto, Clemente. Só os primeiros. Para citar os primeiros. Entendeu? Então, nada de Constantino. Una santa. A igreja é santa. Como que ela é santa se a gente peca? Os membros da igreja pecam, mas a instituição é santa. Por isso que quando a igreja ensina, ela não erra. A igreja é santa, formada de homens pecadores. Quem erra são os homens, os filhos da igreja. Tanto que no ano 2000, o Papa João Paulo II pediu perdão, mas não pelos pecados da igreja, que a igreja não tem pecado. Pelos pecados dos filhos da igreja. É os membros da igreja que pecam. Mas a igreja como instituição, ela é santa. Una santa católica. Católica quer dizer universal, está no mundo inteiro. Mas não é universal do Edir Macedo. Isso aí é uma cópia barata. Até no nome ele colocou para copiar a igreja católica. Católica quer dizer universal, está no mundo inteiro. Porque Jesus disse lá no Evangelho de Mateus: ide por todo mundo, pregai o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho. Está lá em Mateus 28. Depois você lê. E ela é apostólica, porque ela foi fundada sob Cristo, sob Pedro e os apóstolos. Mas Pedro não é o primeiro papa. É. Tanto que ele foi para Roma, lá morreu, e o túmulo dele está lá no Vaticano até hoje. Os papas, o Constantino construiu o Vaticano em cima do túmulo de Pedro. Isso aí, gente, fizeram escavações lá e acharam. Isso é história, isso é histórico. Mas e o Romana? Romana não é um dogma de fé? O Romana não é um dogma de fé. Tá? Mas por que a igreja é romana? Porque Pedro foi para Roma. Mas a sede da igreja é em Roma. Mas se o Papa amanhã quiser mudar para Jerusalém, ele pode. Se ele quiser mudar para Belém, ele pode. Se ele quiser mudar para o Brasil, ele pode. É mais fácil ele ir para os Estados Unidos, porque ele é americano, né? É brincadeira. Mas a sede da igreja fica em Roma, mas a romana não faz parte não é um dogma de fé. Tá? O dogma é una, santa, católica e apostólica. Isso aí é um dogma de fé. Tá? E o Papa. Quais são os dogmas sobre o Papa? Tá? O Papa, ele é infalível. Tá? O Papa, ele tem infalibilidade. Não quer dizer impecabilidade não, tá, gente? Entenda uma coisa. Infalibilidade é uma coisa. Impecabilidade é outra. Qual é a diferença? Tá? O Papa, ele é infalível. Ele não quer dizer que ele não peca. Claro que ele peca, ele também se confessa. Mas quando ele ensina uma doutrina, como eu já expliquei aqui, aí ele não pode errar. Por quê? Porque aí ele tem assistência do Espírito Santo. Porque Jesus falou para Pedro, você vai confirmar os irmãos na fé. Tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. Por isso que Jesus falou para Pedro 3 vezes, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Entendeu? Então, gente, quando o Papa canoniza um santo, por exemplo, ele não pode errar. Tá? Igual aí quando a Irmã Dulce foi canonizada, uma cantora de forró falou que a Irmã Dulce não é santa. Quem entende mais disso? É o Papa ou é a cantora de forró? A cantora de forró entende de forró. E o Papa entende de religião. Então, quando o Papa diz que fulano é santo, é santo. Deus liga lá em cima. Carlos Acutis, acabei de falar. Se o Papa diz que Carlos Acutis é santo, é santo. Se você não é católico e não acredita, tudo bem, não vamos brigar. Vai ser de outra religião. Mas se você é católico, você não pode duvidar disso. Se o Papa diz que fulano é santo, é santo. Agora, se o Papa falar que fulano não é santo, não é santo.
como o Papa já ainda não canonizou muita gente que o povo pediu. Tá? O próprio Padre Cícero, que o povo vai lá no Nordeste, eu respeito, mas se a igreja ainda não deu o aval que é santo, não é santo. Tá? Só é santo aquele que o Papa declarar como santo. Entendeu? Outro dogma da comunhão dos santos, tá? É a igreja, né, que está na terra, no purgatório e no céu. É uma igreja só, é uma comunhão. Tá? A igreja não é só na terra. A igreja está na terra, é o que a gente chama de igreja militante. É a igreja padecente, que está no purgatório, e a igreja triunfante, que está no céu. É uma igreja só. Mas isso chama-se comunhão dos santos. É outro dogma de fé. Ok? A remissão dos pecados. Tá? Ou seja, Cristo, né, na cruz, conseguiu para nós o perdão dos pecados. Tá? Então, mas aí agora precisa do quê? Da minha parte, do arrependimento e de eu buscar não pecar. Tá? Mas Cristo morreu no meu lugar para que eu não fosse para o inferno. Tá? Isso aí chama-se remissão dos pecados. Só Deus pode fazer isso. Então Jesus veio como um homem pagar, é o que a gente chama de mistério da redenção, que começa no Natal, que nós celebramos, e vai terminar lá na Páscoa. É o que nós chamamos de mistério da redenção. Ok? Nós temos os dogmas sobre a moral católica, que é centrada nos 10 mandamentos. Tá? Nós estamos estudando aí no catecismo os 10 mandamentos. Tá? Então é a nossa moral, tudo aquilo que nós temos que viver. Então os 10 mandamentos é um dogma de fé. Eu não posso duvidar dos 10 mandamentos. Eu vejo muita gente aí questionando a igreja. Que a igreja inventou os mandamentos. Por exemplo, mandou guardar o domingo ao invés do sábado. Mas está lá na Bíblia que é para guardar o sábado e não o domingo. Gente, o sábado era para os judeus. Você é judeu? Se você é judeu, você tem que guardar o sábado. Tá certo? Mas nós não somos judeus. Você é judeu? Eu não sou. Eu sou cristão. Jesus não guardava o sábado. Os apóstolos não guardavam o sábado. Os apóstolos guardavam o domingo. Atos capítulo 20, versículo 7. Porque Jesus ressuscitou no domingo. Então passou a ser a nova criação. A criação velha tinha sido afetada pelo pecado. Então agora nós temos que guardar o domingo como dia santo. Agora, se você não é católico, aí se você quiser guardar o sábado, tudo bem, vai ser feliz. Mas nós, cristãos católicos, temos que guardar domingo, não sábado. Tá? Os 7 sacramentos é um dogma de fé. Tá? Eu fiz aí já várias aulas sobre os sacramentos. Batismo, crisma, eucaristia, confissão, ordem, unção dos enfermos e matrimônio. 7 sacramentos. Mas isso não está na Bíblia, que os sacramentos são 7. Não está, mas está na tradição da igreja. Desde o primeiro século, a igreja entendeu que estes são os sacramentos. O que são os sacramentos? Canais da graça de Deus. Transmite a graça de Deus. Tá? Então, Jesus entregou para a igreja, na cruz, os 7 sacramentos. Tá? Então, a igreja dividiu 3, 2, 2. Os primeiros 3 sacramentos são da iniciação cristã. Batismo, crisma e eucaristia. Esses são os 3 primeiros. Batismo é o primeiro. Sem ser batizado, você não recebe nenhum sacramento. Todo católico precisa ser batizado. Ninguém pode morrer sem pecado. Jesus foi bem claro. Quem crer e for batizado será salvo. Então, meu irmão, minha irmã, se você é católico e ainda não, se você tem filho, e outra coisa, batizar criança. Nada de esperar crescer para batizar. Isso é coisa de protestante. Protestante não batiza criança. Católico batiza criança. Mas a criança não tem pecado, mas ela tem o pecado original que nasceu com ela. Você vai esperar 20, 30 anos para pagar o pecado original dela? E ela se tornar filho de Deus, irmão de Jesus Cristo? Não, senhor. Batiza criança. Crisma
não é facultativo, é obrigatório. Se você ainda não é crismado, vá crismar. Eucaristia não é símbolo, é Jesus, presença real de Jesus na Eucaristia. Não é suco de uva, é vinho da uva. O pão é sem fermento, é pão ázimo, tá? Mas é Jesus. Ali, Jesus não está na hóstia. Jesus é aquela hóstia depois da consagração. Antes da consagração é pão comum. Mas depois da consagração, aí já não é mais pão e nem vinho. Aí é o corpo sangue, alma e divindade de Cristo. Aí não é símbolo mais. Ok? Aí depois vem os sacramentos de cura. Confissão com o sacerdote, não é confessar direto com Deus. E a unção dos enfermos, para quem está doente, estiver morrendo. Não é para qualquer doença não, para quem está morrendo. Está a perigo de morte, pode chamar o sacerdote. E mais 2 sacramentos para serviço, servir a igreja. O sacramento da ordem, que é 3 graus, diácono, bispo, padre e bispo. Tá? O diácono pode se casar, padre e bispo já não pode se casar. Aqui no Ocidente não pode se casar, porque Jesus não se casou. E o matrimônio, casamento na igreja. Não separe o homem o que Deus uniu. Mas tem alguns casamentos que a igreja declara a nulidade. A igreja não anula casamento. Se o casamento foi válido, nem o Papa pode anular. A igreja vai declarar que aquele casamento não existiu por algum motivo que aconteceu antes do casamento. Se ele se consumou, se houve a consumação, aí depois, o que acontecer depois, não anula mais o casamento. Não torna mais a nulidade, ok? Os sacramentais, todos os sacramentais são dogmas de fé. Aí vem as bênçãos, a água benta, tudo isso é um sacramental, também é um dogma de fé. E a escatologia, tá? Quais são os dogmas relacionados à escatologia? É aquilo que vem depois da morte. Céu, inferno e purgatório. A Igreja Católica ensina só existe esses 3 estados. Não existe reencarnação para a Igreja Católica. Não existe. Não existe o limbo. Aqueles os que morrem sem batismo não vai nem para o céu nem para o inferno. Vai para o limbo. Não, senhor. Não existe isso. A Igreja nunca aceitou o limbo como dogma de fé. Tá? Só existe 3 caminhos para a pessoa depois que ela morre. Se ela morrer 100% santa, que é muito difícil, ela vai direto para o céu, porque Deus é santo. Se ela viveu na amizade de Deus, mas ainda tem que se purificar para entrar no céu, aí ela passa por uma purificação chamada purgatório. Purgar quer dizer limpar a alma. O corpo já está na terra. Tá? Então, mas a alma tem que se purificar para dali ela ir para Deus. Mas não tem a palavra purgatório na Bíblia. Não tem realmente. Mas tem muita base bíblica aí que eu já fiz um vídeo aí só sobre o purgatório. Tá? E o inferno. Tem gente aí ensinando que o inferno não existe. Existe. A igreja nunca disse o nome de ninguém que está no inferno. Mas a igreja diz que tem gente lá. Tá? Se a pessoa não quer saber de Deus e morre em pecado mortal sem se arrepender, ela vai para o inferno. Tem o juízo particular, que acontece após a morte, eu e Deus, e depois o juízo final, quando Jesus voltar. O juízo final não vai mudar o juízo particular. Quem está no céu vai continuar no céu, quem está no inferno vai continuar no inferno, do purgatório a pessoa vai para o céu. Quem está no purgatório não vai para o inferno. Tá? Quando Jesus vier, aí acaba o purgatório, aí só céu e inferno, aí não tem mais purgatório. Quando Jesus vier, acaba o purgatório. Tá? Aí Jesus vai separar os bons dos maus e aí céu e inferno para sempre. Tá? Então é o juízo particular e o juízo final. Antes da vinda de Jesus, vai haver a ressurreição da carne. Os corpos que estão na terra vão ressuscitar. Pode ter sido cremado, sepultado, queimado, pode fazer o que quiser. Pode doar, mas eu doei meus órgãos, Deus vai repor tudo.
todos os corpos vão ressuscitar. Aí as almas vão se unir aos corpos e aí a pessoa vai voltar à sua integridade. Tá? E vai continuar, se a pessoa estiver no céu, vai continuar no céu. Se está no inferno, vai continuar no inferno. E do purgatório, ela vai para o céu. Agora de corpo e alma. Porque quem está no céu, no inferno e no purgatório é a alma. O corpo está na terra. Tá? Então, aí depois que Jesus vier e haver o juízo final, aí já vai ser, a pessoa vai estar no céu e no inferno de corpo e alma. Para sempre. Não tem volta. Quem está no céu não sai mais. Quem está no inferno não sai mais. Tá? E aí vem a segunda vinda de Jesus, a parousia, e vai haver um novo céu e uma nova terra. Tá? O mundo será renovado, ele não vai acabar, não será destruído pelo fogo, isso é simbólico. O mundo não vai acabar, ele vai ser renovado. Como vai acontecer isso? Não sabemos. Isso aí a igreja não sabe. A igreja sabe que vai acontecer, mas como vai ser, a gente não sabe. Tá? Quem está vivo vai precisar morrer ou já vai passar direto para a vida? Também a igreja não sabe responder isso. Tá? E depois, né, depois do juízo final, aí eu já falei céu e inferno, a igreja não acredita em arrebatamento, a igreja não acredita em milênio. Isso aí os nossos irmãos protestantes acreditam, vamos respeitar, mas para nós católicos não é dogma de fé. Arrebatamento, negócio de tribulação, de milênio, nada disso. Isso tudo é simbologia, tá bom? E também não acreditamos em reencarnação, nada dessas coisas que nós já falamos. Amém? Então, gente, esses são os dogmas da nossa fé católica. Tá? O vídeo ficou até um pouquinho maior, mas não é fácil, né, explicar aqui os dogmas em pouco tempo. São muitos dogmas em 2000 anos que a igreja colocou para nós. Qualquer dúvida, pergunta, deixa aí nos comentários e eu vou ter o maior prazer em te atender. Muito obrigado, João Batista, pela sua solicitação e se você quiser que eu aborde mais algum tema, fique à vontade. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E seja um ano maravilhoso para nós, na presença de Deus, de Nossa Senhora, de toda a corte celeste. Amém? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.